Nós estamos estudando, para aqueles que estão chegando aqui agora, aliás, sejam bem-vindos, né, às visitas, depois eu perguntaria o nome de vocês e tudo mais, mas nós estamos estudando o livro de Miqueias. Estamos no terceiro estudo já do profeta Miqueias. Lembra, gente, a primeira vez que eu falo Miqueias, você já começa a procurar na Bíblia. Já começa a procurar. Tá, então eu falei, estamos no Miqueias, você já vai abrindo já, porque eu sei que vai demorar um pouquinho, né, para abrir Miqueias. Nós estamos estudando Miqueias, o profeta que escreveu aproximadamente a sua carta, o seu livro, né, no ano 740 até 700, 690 antes de Cristo, e ele escreve o primeiro capítulo condenando o reino do norte à destruição. É um capítulo que não tem nenhuma esperança no livro de Miqueias, porque o reino do norte foi dizimado, não existiu depois, né? Eles viram os samaritanos meio mesclados com os outros povos ali, por isso que os judeus não gostavam muito, que não era sangue puro, né? Mas a partir do capítulo 2, e nós vamos agora para o capítulo 3, ele começa, depois da queda do Reino do Norte em 722, ele começa a olhar agora e denunciar a iniquidade, os pecados do Reino do Sul. Então nós vimos no capítulo 1, ele está falando sobre restauração, aqui esse é o grande tema de Miqueias, e a gente viu no capítulo 1 que para uma restauração acontecer é necessário uma compreensão correta da justiça de Deus. Ele deixou bem claro isso no capítulo 1, que Deus faz justiça, né? Deus não está alheio a tudo isso. E nós terminamos a mensagem, eu lembro, lendo lá o que 1 Pedro vai dizer, que chegou a hora de Deus começar a fazer justiça, e ele começa pela casa de Deus, ele começa por nós. E isso é o que ele vai falar no segundo capítulo. No segundo capítulo, ele volta a sua atenção para o Reino do Sul, que talvez fosse aquele reino que estivesse olhando para a destruição do Reino do Norte e pensado, tá vendo? Eles são pecadores, então eles merecem tudo isso. Aí Miqueias vai dizer, calma, vocês também são. E logo logo vai vir também a vez de vocês, a destruição de vocês. No capítulo 3, isso começa a ficar mais claro, tanto a questão da destruição, quanto o foco de Miqueias. A gente viu no capítulo 2 que ele fala um pouco para os profetas, mas também para o povo. Ele fala um pouco para esses novos ricos, os latifundiários, daquela reforma de Ezequias no Reino do Sul. Mas agora no capítulo 3, ele vai voltar a sua atenção para um grupo muito específico aqui do reino. E é uma das mensagens difíceis de preparar, de dar, porque ele volta a sua atenção para a liderança. O capítulo 3 todo é Miqueias falando contra a liderança do povo. A liderança naquela época se dava com 3 figuras principais. Você tinha o rei, o governante, você tinha o sacerdote, você tinha o profeta. Essas 3 figuras hoje se encontram na pessoa de Jesus Cristo, como o profeta, o rei e o sacerdote, o nosso ungido. Mas também, claro, essas 3 figuras são aquilo que o Novo Testamento vai mostrar como tarefa para nós fazermos, para a igreja realizar. Nós estamos aqui para, como rei, entre aspas, representar os interesses de Deus nessa terra, ser imagem dele. Nós estamos aqui para ser boca de Deus neste mundo, que o profeta fazia, e nós estamos aqui também para, como sacerdote, né, para fazer esta ligação com Deus. Nós somos um reino de sacerdote agora, não existe mais a figura de um sacerdote, a não ser o nosso sumo sacerdote. Então, o Novo Testamento me dá um pouco de alívio, e pesa um pouco mais para vocês, porque mostra que, embora o capítulo aqui seja para a liderança, não quer dizer que essa mensagem é só para mim. Eu sei que tem a ver mais comigo, porque eu sou o líder da igreja aqui, mas essa mensagem, em segunda instância, tem a ver com todos os cristãos, porque, à luz do Novo Testamento, nós somos também sacerdotes, nós somos chamados para ser profetas, boca de Deus, e nós somos chamados para representar os interesses de Deus aqui na terra. Então não vai se esquivando dessa mensagem, achando que hoje o Rafael vai falar para ele mesmo. Não pense isso, por favor. Versículo 1 do capítulo 3. Miqueias diz assim: Então eu disse, ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos
e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo, Ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Até aqui por enquanto, porque nesses primeiros 4 versículos, Miqueias está claramente falando para o governante, para aquela pessoa que estava responsável por governar o reino do sul. A gente vê isso claramente logo no início, quando ele usa 2 palavras que são um paralelismo, são 2 palavras dizendo exatamente a mesma coisa. Ele fala, vocês que são chefes de Jacó e os governantes da nação de Israel. A primeira palavra literalmente ali é uma cabeça. A expressão usada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para dizer da liderança, né? O cabeça, aquele que é o líder. A segunda palavra é usada mais no contexto político mesmo, né? O governante, o imperador. Então vocês que são esses chefes, esses líderes da nação, é deles que a gente devia esperar algo mais. E essa é a grande acusação de Miqueias. Lembra que nós vimos no capítulo 1, quando Miqueias diz assim, né? Qual que é o mal de Israel? Acaso não é Samaria? Qual é a iniquidade de Judá? Acaso não é Jerusalém? Lembra quando Miqueias fala isso no capítulo 1? Ele fala, o maior mal da nação é a sua capital. Porque é da capital que nós esperaríamos que viesse o padrão de santidade, de justiça, para servir de exemplo para todo o povo, mas na verdade era de lá que estava vindo toda a iniquidade, todo o pecado, toda a idolatria que ele está denunciando aqui. E aí ele vai deixar muito claro isso, que é da capital por causa dos líderes que ali existiam, não é por causa do povo que estava morando em Jerusalém. Ele diz, vocês que são esses cabeças, esses chefes de Jacó, vocês que são os governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça. Deveriam. A gente já sabe o que ele quer dizer com isso, né? Se você deveria fazer isso, é porque você não está fazendo isso. Ele diz, vocês que são líderes deveriam conhecer essa justiça. Se ele utilizasse um verbo para conhecer, o hebraico, tanto o hebraico quanto o grego, eles são muito ricos nesses verbos pedagógicos, né? De conhecimento, aprendizado, existe uma gama de verbos que no nosso português, pobre como que ele é sempre conhecer, sempre aprender. O conhecer que ele dá aqui não é uma ideia de um conhecer cognitivo. Não é uma informação que eles não tinham. Não é que eles não sabiam do padrão de justiça. Não é isso. Este conhecer, esse termo hebraico aqui, o termo yadá, é um conhecimento vivencial e relacional. Eles não colocavam em prática a justiça que eles conheciam. Esse termo é muito engraçado, esse verbo, porque ele é utilizado muitas vezes, a primeira vez que ele aparece, uma das primeiras vezes, acho que a primeira é em Gênesis 3, mas na segunda em Gênesis 4, fala que Caim conheceu a sua esposa, a sua mulher, e ela engravidou. Então, não é um conhecimento cognitivo, é um conhecimento relacional. Então, sempre que você tinha a união de um homem e uma mulher para gerar um filho, eles utilizavam esse verbo como uma forma de eufemismo. Eu falar teve relações sexuais, ele fala, ele conheceu a sua esposa, ou seja, é mais do que uma cognição, uma inteligência, conhecer uma informação nova, mas é se relacionar. É como Deus com a gente. Paulo fala lá em Gálatas claramente. Paulo fala, nós conhecemos a Deus. Aí ele fala, ou antes, nós somos conhecidos por Deus. Quer dizer que Deus conhece a gente? Isso é muito óbvio dizer isso. E não teria nenhuma diferença entre a gente e o descrente. Deus conhece a gente como conhece o descrente, cognitivamente falando. Mas o nosso relacionamento com Ele é um conhecimento diferente. É um conhecimento relacional. O grego também tem uma palavra que descreve essa ideia de um conhecimento relacional. Então ele não está dizendo que esses líderes não sabiam da justiça. Eles sabiam a justiça, mas eles não se relacionavam com ela. Obviamente, eles não praticavam essa justiça. O termo justiça não é o termo técnico usado também no Antigo Testamento para o código da lei. É o termo usado para aplicação daquele código da lei. Então, uma coisa é a lei, uma coisa é a regra, uma coisa é aquilo que Deus escreveu, o padrão dele que ele escreveu. Isso eles já conheciam, mas não é disso que Miqueias está denunciando. O que ele está denunciando é a aplicação disso para o dia a dia na sociedade. Daqui a pouco ele vai mostrar lá no final como eles faziam, como eles usavam este conhecimento que eles tinham em prol dos seus próprios interesses. O negócio vai ficar pior aqui mais para frente.
Mas aqui ele está dizendo, vocês deveriam conhecer, ou seja, praticar, aplicar esta aplicação da lei. Vocês deviam saber aplicar a lei certinho para as situações, para as ocasiões, saber quando eu devia tomar essa decisão, saber quando eu devia tomar outra. Mas o que eles faziam, versículo 2, era exatamente o contrário. Vocês odeiam o bem e amam o mal. São palavras muito fortes. Alguém odiar o bem e amar aquilo que é mal são termos muito fortes, muito pesados. Quando a gente olha para o que Paulo, por exemplo, escreve, naquelas listas que deixam a gente meio com medo, né? Naquelas listas dos homens dos últimos dias, a lista de Romanos, que é finalzinho do capítulo 1, é uma das que causa um temor, assim, né, diante do quadro ali que ele escreve na nossa sociedade. Ele está escrevendo na nossa sociedade, mas ele diz que essas pessoas não somente praticam isso, mas conhecendo o justo juízo de Deus, incentivam esta prática. São pessoas que amam o mal. Sabe que tem gente assim? Que ama aquilo que é errado, ama o mal. Tem gente que quando você quer fazer aquilo que é certo, você começa a ser perseguido. Por exemplo, se você está na sua escola estudando e você não passa cola, onde você viu você não fazer isso? Você começa a ser maltratado, perseguido lá. Porque é um absurdo. Como assim você não faz isso? Não é nenhuma indireta, viu, Sandra? Fica tranquilo. Não é nenhuma indireta. Indireta. Não é nenhuma indireta. Os dois estudam juntos, né? E aí ela falou, uma só carne, né? Tá bem, uma só carne, uma só informação. Meio indireta, assim. Bom, depois vocês perguntam para ela porque a gente está falando disso, né? O assunto da escola dominical. Mas, às vezes você quer fazer aquilo que é certo e as pessoas que estão em volta de você falam assim, lá vai o puritano, né? Aquele certinho. Já vai ler outra vez querer fazer coisa certinha. Não é estranho isso? Não é estranho que as pessoas, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, elas odeiam aquilo que é o bem, aquilo que é correto, e amam, têm prazer naquilo que é errado, e não só tem prazer, mas como incentiva a prática disso. Não é estranho isso? Tem uma passagem do Novo Testamento que é a passagem que eu mais acho esquisito, assim, esquisito. É muito estranho a cena, o que ocorre. É quando Jesus está expulsando aquele endemoniado de Gadara. Sabe o gadareno? Que está lá nos túmulos se debatendo, com correntes, ninguém conseguia segurá-lo. Imagina você ter uma pessoa dessa na sua comunidade. As cidades lá não eram mega cidades igual hoje, são cidades menores, então todo mundo provavelmente conhecia a pessoa, via ele ali em algum momento. E ele estava se debatendo no túmulo, e ninguém conseguia contê-lo, né, no cemitério. Aí chega Jesus e expulsa os demônios. Fala que é uma legião, manda para os porcos. Qual é a reação da cidade? Estão bravos com Jesus. O dono dos porcos nem fala, né? O cara fica revoltado porque perdeu o negócio. Mas ele tudo bem, perdeu o negócio. Agora, a cidade inteira fica brava com Jesus. Expulsa Jesus da cidade. Faz sentido isso? Pensa bem, você tinha uma pessoa lá se debatendo, causando um tumulto na cidade, vem Jesus e liberta. Acabou aquele tormento. Imagina você tentando dormir à noite, você vê barulho de corrente lá, o cara soltando e fala assim, gente, ele soltou. Será que ele vem para casa hoje? Você não tem paz. Aí Jesus vem e liberta, eles compravam. Expulsa Jesus da cidade. Faz sentido uma coisa dessa? Não é estranho a gente pensar, por que eles compravam? Como assim? Bom, eu tenho uma sugestão, mas não é o tema de hoje. Mas existem pessoas que odeiam o bem e amam o mal. Agora, o grande problema é que a denúncia de Miqueias é porque eram os líderes da nação de Israel. Quando a gente olha para essa passagem do Novo Testamento, a gente fala, mas é o povo está sempre contra Jesus, a multidão só era interesseira, queria só a multiplicação de pão, tudo bem, é o povão que Jesus muitas vezes denuncia, fala, vocês estão aqui só porque vocês querem encher a barriga, é a multidão, a gente até entende. Mas Miqueias está denunciando os líderes de Israel, os governantes da nação de Israel, o pessoal que estava lá em Jerusalém governando Israel. Por eles odiarem o bem e amarem o mal, o texto vai continuar. Eles arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam
como se fossem carne para a panela. Eu espero que você não tenha almoçado hoje carne de panela. Senão acho que o seu estômago vai começar a embrulhar agora, né? Se imaginar uma cena como essa. Mas essa é uma ilustração que foi usada aqui pela primeira vez por Miqueias. Você lembra que ele está escrevendo no ano mais ou menos 700? Mas 100 anos depois, se você olhar o profeta Ezequiel, dá uma olhada no que Ezequiel vai escrever. Porque Ezequiel escreve 100 anos depois, aproximadamente, de Miqueias. E ele diz assim no capítulo 11... Versículo 5. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão fazendo, ó nação de Israel. Mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano, os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Se você olhar o capítulo 24 de Ezequiel, ele vai continuar essa ilustração um pouquinho para frente aí, nesse livro de Ezequiel. Capítulo 24. Ele diz assim, versículo 2: Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Ezequiel escreve um pouco depois, aqui Jerusalém já estava sendo sitiada pelo Império Babilônico. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ponha a panela para esquentar, ponha para esquentar com água, ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha-a com o melhor desses ossos, apanhe o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos, faça ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela, porque assim diz o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá, esvazia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los, pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o encobriria. Então essa denúncia que Miqueias está falando aqui, né, desses líderes, quando a gente olha para o livro de Ezequiel, a gente percebe que os líderes eram sanguinários. Você consegue imaginar essa figura? Jerusalém, que era para ser o centro da adoração a Deus naquela época, era uma cidade manchada com sangue. Mas não o sangue daquelas batalhas que Deus pedia para o povo lutar. Não é este sangue. É o sangue de inocentes em que os líderes matavam ao seu bel prazer, pela aplicação errada da lei. Então essa opressão que os líderes faziam sobre o povo, a ponto de o profeta aqui comparar uma panela com um monte de carne, a gente viu o que isso significa. Por causa disso, no versículo 4, o profeta diz assim: um dia clamarão ao Senhor. O tema aqui é gritar mesmo. Um dia eles vão gritar pelo Senhor, vão clamar a Deus, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo Ele esconderá deles o rosto, por causa do mal que eles têm feito. Pensou Deus virar o rosto diante do nosso pecado? Há um texto lá em Hebreus que fala sobre Esaú. Que fala que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha e depois ele clamou com lágrimas, mas já havia perdido. Deus não ouviu o seu clamor, porque ele já tinha vendido, ele já tinha... Mas ele clamou com lágrimas para ter aquilo de volta. Deus falou: não, agora você já vendeu. O problema é que a gente brinca muito com Deus. Mas lembra que a gente falou hoje, de manhã na escola dominical, os abusos da graça de Deus? A gente listou os abusos da graça de Deus? É exatamente isso. Não, mas Deus perdoa. Deus é muito amor. Deus entende. Deus sabe que eu sou pecador. Você já está maquinando ali o que você vai fazer.
Você já está maquinando que amanhã você vai ter que dar um jeitinho. Mas Deus, eu estou nesse corpo pecaminoso, Deus sabe disso. E a gente fica brincando com Deus. E aí chega uma hora que a gente começa a falar assim, sei, parece que eu estou lendo a Bíblia e não está surtindo efeito. E pensa, por que isso? Por que isso acontece com a gente? Um dia eles clamariam ao Senhor, mas Ele não responderia. Essa expressão, né, esconder o rosto, é um desfavor. O contrário, né, resplandecer sobre nós o seu rosto. Essa ideia de voltar o seu rosto, para mim, a expressão que o judeu usava por favor de Deus, mas esconder o rosto é o oposto. É o que Deus fez com Jesus Cristo na cruz. Quando Ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? Por que viraste o teu rosto? Porque, e a gente sabe o motivo. Então, até o versículo 4, ele está denunciando esses líderes, esses governantes. A partir do versículo 5, a palavra volta para um outro grupo de líderes aqui, os profetas. Lembra que ele já falou um pouco no capítulo 2 sobre os profetas? Ele volta a falar sobre eles e diz assim, assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Agora a gente sabe de onde veio tanto sangue assim em Jerusalém. Quando as pessoas não enchiam a barriga dos profetas, guerra santa. Entre aspas, claro, não tinha santa coisa nenhuma, né? É como, se você gosta de história, né? Na história tem vários casos assim, mas talvez o mais emblemático deles é as cruzadas. As cruzadas é o caso mais emblemático de uma guerra santa, em que a igreja institucional naquela época nomeia alguns cavaleiros, né, os cavaleiros templários ali, depois de tantas cruzadas que houveram. A discordância se foi 8, 9, 10, 11, depende do historiador que você pega ali. E eles diziam que tinham o intuito de evangelizar, mas na verdade eram cruzadas políticas, econômicas e geográficas ali, né? Tinha que desobstruir territórios ocupados por muçulmanos para que o comércio pudesse fluir melhor, e eles estavam atrapalhando o comércio. É aquela guerra santa, né? Na verdade não tem nada a ver com crença em Deus, não tem nada a ver com isso, tem a ver com dinheiro, tem a ver com poder. Era a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Então, se enchem a minha barriga, ok, você está livre, vai em paz. Mas o texto diz, né, que fazem o meu povo desviar-se. Você imagina um profeta que era para ser boca de Deus naquela nação, fazia o povo desviar. O cara chegava inocente consultando o profeta, e o profeta falava, faz o meu povo, e o profeta fazia o povo desviar. Agora, se não enchia a barriga dele, guerra santa, sangue derramado em Jerusalém. É bem provável que os profetas estavam agindo junto com esses governantes, porque a denúncia é a mesma para os dois, né? O profeta falava para o governante, se contou que tinha aquilo. Versículo 6. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações, o sol se porá, e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Há umas questões interessantes aqui. Quando a gente pensa em visões, em adivinhações, a gente que é uma igreja mais tradicional, a gente fica assim, né, o que está falando aqui, né? Mas Hebreus fala claramente que naquela época Deus falava desta maneira, né? E em alguma medida, em alguma bem raras exceções, eu não nego a possibilidade de Deus ainda poder falar de alguma maneira pessoal ao seu coração, aquela convicção que você tem, né? Que você fala assim, eu não tenho como explicar, mas Deus falou comigo isso, né? Por exemplo, se você perguntasse para mim, por que quando a gente casou, a gente não foi para Piracicaba, que tudo concorria para lá, meu trabalho estava bom lá, a igreja estava lá, eu era um dos líderes lá, enfim. Se você perguntasse para mim, por que a gente não foi para lá e decidiu morar para Ribeirão, eu vou falar, Deus colocou essa convicção no meu coração, eu não tenho como te provar. Isso pode acontecer, essa subjetividade de Deus falando com a gente, isso às vezes acontece, não é o padrão.
fala pela palavra, mas isso pode acontecer. Mas naquela época era muito comum Deus falar por visões, por adivinhações. Adivinhações não é o cara chegar na sua frente e falar assim, adivinha aí alguma coisa, né? Era aquelas pedrinhas que eram jogadas, que eu já expliquei aqui do Urindo, por mim, que respondia. Deus usava aquilo lá para responder as questões. Então, eram essas técnicas que eram muito comum naquela época. Agora, esse termo visões, dá uma olhada lá em Provérbios, capítulo 29. Olha como a NVI traduziu essa expressão. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Aí ele diz assim, depois o William, claro, né, que é o cara da IA, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Veja bem, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Esse termo revelação divina é o mesmo termo usado para visões ali em Miqueias. As visões eram meios de revelação da vontade de Deus. Mas Provérbios, um livro poético, interessante, né? Não é profético, não é um livro que denuncia tanto pecado, mas um livro poético como Provérbios está dizendo para a gente que quando não há revelação divina, o povo se desvia. Como que está aí na real? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ok, profecia. Literalmente visões. Visões. O povo se corrompe. Hoje nós sabemos como Deus fala com a gente. Deus usa a palavra para falar. Está lá em Hebreus. Nesses dias falou por meio de Jesus Cristo. E depois a gente vê claramente os pais da igreja, enfim, conforme a Bíblia vai escrita, que a ideia é Deus falar agora por meio da palavra. Mas, veja bem, eu quero fazer uma distinção muito teológica com vocês agora, tá? E me permitam esse parênteses. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, mas nem sempre ela serve a este propósito. E eu vou explicar, calma, não vai assustar, eu vou explicar. Porque você pode muito bem ler a Bíblia e Deus não te revelar nada. Por exemplo, sabia que tem ateu que já leu a Bíblia de cabo a rabo? Eu converso com um ateu que já leu a Bíblia, já leu a Bíblia 3, 4 vezes. Mas ele é ateu. Sabe o que ele está fazendo? Ele está lendo a Bíblia, mas Deus não se revela para ele. Ele lê a Bíblia como um livro qualquer. Percebe? A Bíblia é a revelação de Deus. Mas nem sempre que uma pessoa lê a Bíblia, Deus se revela para essa pessoa. Mas quando ele o faz, ele utiliza a Bíblia. Eu já dei esse exemplo aqui na mensagem, vou dar outra vez. Você já passou por aquela experiência de, parece que você leu a Bíblia, fez lá o seu devocional e isso parece que não fez muito sentido? Assim, isso aí parece que você está lendo por ler. Deus não está revelando a você. Talvez, não digo que isso é uma regra, mas talvez Deus está tratando com você de alguma coisa. Talvez. Nem sempre isso acontece, mas talvez Deus está tratando com você de alguma coisa. Então o tratamento dele aqui para o povo é: não vai haver revelação divina, não vai haver mais sonhos, não vai haver mais adivinhações, eu vou ficar mudo e não vou mais falar com vocês. Há um termo interessante, né? O versículo 7 diz que os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, então essas pessoas, né, que eram outros termos para se referir aos profetas que eram responsáveis por essa tarefa no povo, eles cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Agora, cobrir o rosto já é uma expressão que talvez de vergonha, né? Já seria isso. Mas eles conheciam Levítico. E eles conhecendo Levítico, fica mais vergonhoso ainda. Porque sabe quem precisava fazer isso naquela época? Vamos para Levítico. Levítico capítulo 13, versículo 45. Diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer destes sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Essa expressão parte inferior do rosto é exatamente a mesma
que pode ser traduzido por barba, bigode ou parte inferior do rosto. Acho que aí ela tá bigode, tá? Por isso que eu fiz a barba antes de pregar. Sei lá, né? Vou tirar o... Mas pode ser traduzido dessas maneiras. Então, ou é a parte inferior, ou seja, daqui. Às vezes você vai encontrar barba, é a mesma palavra, ou às vezes bigode, é a mesma palavra. Né? Por que o tradutor usa bigode e não barba, né? Você tinha... Difícil, né? Porque, enfim, não tinha como você olhar para a pessoa e falar assim, só tem barba, você tem bigode, né? Mas é essa parte do rosto, a parte onde tem os pelos masculinos, né? Toda essa parte aqui, é essa a expressão usada. O leproso tinha que fazer isso. O leproso, quando entrava na comunidade lá de Israel, ele tinha que ficar fora. Quando ele precisava entrar por algum motivo, ele tinha que cobrir essa parte e ficar gritando, impuro! O impuro está entrando aqui. Então, já era vergonhoso cobrir o rosto, é uma expressão de vergonha. Agora, para eles, quando o Miqueias está falando isso, eles estão falando, o quê? A gente vai ter que fazer igual aqueles leprosos. É isso que a gente vai ter que fazer? Miqueias está falando, vocês vão ficar envergonhados, como aqueles leprosos ficavam envergonhados por ter essa doença. Não vai haver mais resposta da parte de Deus. Eu quero pular o versículo 8, vou terminar com ele. Versículo 9 diz assim, ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo. Perceba que ele usa praticamente a mesma expressão lá do começo do texto. O texto começou assim, vocês chefes de Jacó e governantes da nação de Israel deveriam conhecer a justiça. E a gente pensa, bom, se eles não conhecem a justiça, o que acontece? E aí essa pergunta fica em aberto até esse versículo, onde ele volta para a mesma expressão, parece que respondendo aquela pergunta. Vocês, que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, deveriam conhecer, mas vocês detestam a justiça. São duas coisas distintas aqui. Detesta a justiça e perverte tudo que é justo. Uma coisa é o seu relacionamento com a justiça. Como você detesta aquilo que é justo, você vai perverter aquilo que é justo. Uma é o seu relacionamento com isso, outra é a sua prática. Como você detesta aquilo que é certo, a sua prática vai ser aquilo que é errado. Se você ama aquilo que é certo, a sua prática vai ser aquilo que é certo. Por isso que o salmista dizia, o meu prazer está na lei de Deus. Só quando o nosso prazer, o nosso deleite está na lei, no mandamento de Deus, em fazer aquilo que Deus quer, nós vamos fazer assim. Se o seu prazer não está, se o seu prazer está em qualquer outra coisa que não o mandamento de Deus, nós não faremos a vontade dele. E aqui o prazer deles não está. Eles detestavam a lei de Deus, eles detestavam a justiça e por isso eles pervertiam tudo que é justo. Que destrói Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Agora ele vai descrever o que cada grupo fazia. E ele vai incluir os sacerdotes aqui no meio. Olha só. Seus líderes julgam sob suborno. Suborno. Qualquer semelhança com o nosso contexto, né? Não é mera coincidência. O ser humano é sempre ser humano. Desde que Adão caiu, a gente é assim. Seus líderes julgam sob suborno. Seus sacerdotes ensinam visando lucro. E seus profetas adivinham em troca de prata. Olha que trio de líderes da nação de Israel. Os líderes julgavam, mas sob suborno. Os sacerdotes ensinavam, mas visando lucro. Os profetas adivinhavam, mas em troca de prata. Percebe que os três grupos continuaram com as suas práticas. A denúncia de Miqueias não é que eles se ausentaram das práticas, das responsabilidades deles. Pelo contrário, eles diziam, não, é nossa responsabilidade julgar, é nossa responsabilidade ensinar o povo, é nossa responsabilidade as visões, as adivinhações mostrar a vontade de Deus. O grande problema é o porquê eles faziam isso. O motivo deles fazerem isso. Essa é a grande denúncia de Miqueias. Ele falou assim, o que leva vocês a fazer isso é encher a barriga, é o suborno, é o dinheiro. Agora, como isso nos ensina? Porque a gente aí fora criando filho, e nós cristãos estamos criando filhos. A gente aí fora trabalhando, e você está trabalhando. A gente aí fora edificando famílias, e você também está edificando uma família. Há pessoas aí fora estudando, nós também estamos estudando. Se a prática é a mesma, estudo, trabalho, criação de filhos, o que muda?
Você não vai virar cristão e agora você estava estudando química e falou, não, agora eu me converti, não posso dar mais química. Agora eu tenho que... Não, você continua estudando química, certo? Você não trabalhava lá na sua empresa, mas agora eu me converti, não posso mais trabalhar nessa empresa. Não, você continua trabalhando na sua empresa. Não sei que você tem chamado missionário, que é outra questão, mas você continua trabalhando. Se a função é a mesma, o que muda? Muda a nossa motivação. A questão é, por que você faz isso? Por que você estuda? Por que você trabalha? Para que você está edificando uma família? Para que você está criando os seus filhos? Por que você está fazendo aquilo que você faz? As pessoas aí fora fazem aquilo que eles estão fazendo, mas é sempre para juntar coisas, é sempre para ter alguma coisa, é sempre para ser alguma coisa, é sempre para ser mais que o outro, para ter mais que o outro, para satisfazer os desejos da carne, é sempre motivações erradas. Você vai continuar fazendo aquilo que você faz, você vai continuar trabalhando, estudando, criando filhos, edificando família, você vai continuar fazendo tudo aquilo que você faz, você vai continuar namorando, você vai continuar fazendo a mesma coisa que você faz. Bom, não sei que seu namoro, você se converte e ela não é crente, né? Mas enfim. Mas você vai continuar fazendo a mesma coisa que você faz. Só que agora você vai fazer para glorificar a Deus. E muda tudo. Criar filho para a glória de Deus, a gente que está nessa fase de criação de filho, muda tudo. Trabalhar para glorificar a Deus, muda tudo. Estudar para glorificar a Deus, muda tudo. Edificar a família para a glória de Deus, muda tudo. Então o problema não é o que eles faziam, o problema é a motivação. Por que eles estavam fazendo aquilo que eles estavam fazendo? E pior, o versículo continua, e ainda não se apoiam no Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Nós somos Jerusalém? Nós somos a nação eleita, escolhida? Você acha que Deus vai virar o rosto para nós? É abusar da graça de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus, nenhum mal vai nos acontecer. Lá em Deuteronômio fala que Deus nos ama, Deuteronômio 17, Deus nos ama. Deus escolheu pra gente assim, não porque a gente era mais numeroso, poderoso, mas porque Ele quis nos amar. Você acha que um povo que Deus ama assim, tipo, um carinho tão grande, você acha que vai acontecer alguma coisa com a gente? A gente está vendo que vai. Versículo 12, ele termina dizendo, por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulhos, e a colina do templo um matagal. Essa profecia se cumpre em 597, antes de Cristo, quando Jerusalém é sitiada, depois em 586 antes de Cristo, quando ela é definitivamente destruída pelos babilônios. Eles destroem os muros, o templo, levam cativo os seus habitantes e a cidade fica deserta e arruinada. Sabe por quê? Miqueias está falando, por causa de vocês. Por causa de vocês, por causa da prática de vocês. Agora eu queria terminar a mensagem com o versículo 8. Porque hoje nós estávamos na escola dominical conversando sobre Gênesis 1, 2 e 3. E Gênesis 3 começa com um mas, um porém. Quando o cenário é muito bom, igual Gênesis 1 e 2, é ruim ter um porém, porque você espera uma coisa que vai contrastar. Agora, quando o cenário é ruim desse jeito, é bom ter um mais. É bom ter um porém. Lembra lá de Efésios? Nós éramos filhos da ira, merecedores da ira de Deus, estávamos longe, nós satisfazíamos os desejos da nossa carne. Todavia, Deus que é rico em misericórdia. É bom às vezes ter um todavia ou mais um porém, se o quadro for ruim antes. E é o que acontece aqui. Miqueias diz assim, mas quanto a mim. Perceba a ênfase que ele dá no singular, ele falando por ele, porque parece que ele olha para tudo aquilo e diz, eu estou sozinho. Quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E eu acho fantástico essa percepção de Miqueias, porque primeiro Miqueias é extremamente corajoso, ele está sozinho. Você imagina o povo com os seus profetas fazendo aquilo que o povo quer ouvir. Lembra do capítulo 2? Se alguém disser para vocês, olha a fartura de trigo, aí o profeta de vocês, que é isso que vocês querem ouvir, lembra? O capítulo 2 acabou de falar isso. Aí vem um profeta sozinho, só ele, e fala o contrário. Você acha que aquele cara vai ser amado ou vai ser odiado em Israel? Você acha que vão falar para ele assim, esse cara tem que ser o nosso profeta, olha que cara sabe. O que você acha que vão fazer com Miqueias aqui numa situação como essa? E mesmo assim ele diz, quanto a mim, eu não vou fazer tudo isso.
mesmo estando sozinho, mesmo sendo o único profeta a fazer alguma coisa diferente, eu vou agir diferente. Por outro lado, essa atitude de Miqueias não conduz à arrogância, não conduz a bater no peito e dizer assim, ó, eu sou forte o suficiente para não fazer o que os outros fazem. Os outros podem fazer, mas eu não. Eu nunca farei isso. Sabe quem falou isso? Pedro um dia falou isso para Jesus. Jesus, os outros tudo bem, mas eu nunca. A gente sabe o final da história. Miqueias não fala isso. Miqueias diz, graças ao poder do Espírito do Senhor. Esse termo poder que a gente poderia trabalhar pela capacitação que Deus dá, algo que a gente não conseguiria fazer. Literalmente é uma energia, uma coisa assim que Deus concede pra gente que a gente não conseguiria fazer sem isso. Miqueias está reconhecendo, eu só sou assim, eu só faço o que eu faço, não é porque eu sou bom, não é porque diante de todo mundo eu sou alguém diferenciado, aqui eu tenho um peito para isso, eu sou forte o suficiente. Ele fala, é porque Deus me capacita a fazer isso. O Espírito, esse poder do Espírito do Senhor, mas por causa disso, ele está cheio de força e de justiça. Veja bem, é a terceira vez que ele usa essa palavra aqui. Ele usou lá no começo, vocês deveriam conhecer a justiça, vocês odeiam a justiça, mas ele está cheio de força para seguir essa justiça. Ele vai fazer aquilo que é certo, independente do que vai acontecer. Independente do que os outros estão fazendo, ele vai continuar fazendo aquilo que é certo. Então ele está cheio de força e de justiça. Mas você pensa, para edificar Jerusalém, para reconstruir. Não. Ele está cheio de força e justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Essa era a mensagem que ele tinha que passar. Mas ele tinha força para isso. E aí eu queria terminar essa mensagem nos desafiando. Porque eu disse aqui que nós fazemos a mesma coisa que o descrente faz aí fora, mas com motivações distintas. E eu sei que há muito mais pessoas aí fora fazendo aquilo que é errado do que fazendo o que é certo. E eu sei que às vezes é um desafio muito grande você no seu trabalho se levantar como alguém que vai fazer diferente. É muito. Porque todo mundo está fazendo errado. E todo mundo acha que é certo fazer isso que é errado. Todo mundo acha que é normal. Aliás, nós somos brasileiros. Isso é o que o brasileiro faz. É dar jeitinho para tudo. É jeitinho é aquilo, é licença para pecar do brasileiro. Né? Licença para pecar, no termo bonitinho, é o jeitinho do brasileiro. É a licença para fazer aquilo que é ilícito e não fica tão feio assim. Né? Eu sei que você vai levantar no meio do seu trabalho e falar assim, eu não vou fazer isso. Às vezes, você vai até se mandar embora por causa disso. Às vezes não. A gente não sabe a consequência. Eu conheci duas pessoas lá em Piracicaba. 2 casos, curiosamente, passaram pela mesma coisa, com consequências diferentes. E na aula as duas testemunharam dessa mesma coisa, no modo de escola dominical. As duas decidiram, essas pessoas depois contaram esse caso junto, mas decidiram que só iam falar a verdade no trabalho. Sabe aquela questão do chefe falar assim, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. As duas chegaram e falaram assim, eu não vou fazer isso. Isso é mentira, eu não vou mentir. Sou um cristão, então você pode pedir para outro, mas se você tiver e eu atender o telefone, eu vou falar que você está. E aí é interessante, porque as duas dando testemunho numa aula de escola dominical lá em Piracicaba, na igreja que eu frequentava, uma foi mandada embora e a outra foi promovida. Estranho, né? Uma foi mandada embora, que o chefe ficou bravo, a outra, o chefe falou assim, nossa, essa daí é de confiança, e promoveu ela. Você não sabe a consequência, pode ser bom, pode ser ruim. Deus não está falando assim, faça isso porque você vai virar o presidente da empresa. Talvez, mas talvez não. A consequência não importa, não é isso que Miqueias está falando. Miqueias está falando, eu vou fazer isso porque eu sei que Deus vai, eu sei que... Não, eu vou fazer isso porque Deus me capacita a fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo que é certo, mesmo que ninguém mais faça o que é certo. Que Deus nos ajude a ter essa atitude e levantar a bandeira da justiça, da retidão, da graça de Deus, onde quer que ele esteja inserido. Vamos orar por isso? Deus, Miqueias acabou de dizer que ele só conseguia fazer isso porque o teu poder o capacitava, e é isso que nós clamamos agora pelas nossas vidas. Eu quero clamar pela minha vida e pela vida de cada um aqui, porque todos nós enfrentaremos uma semana rodeado de gente que odeia aquilo que é correto e muitas vezes ama aquilo que é errado. Às vezes inconscientemente, estão escravos do pecado. E
às vezes bem consciente também, mas enfim, nós estaremos com essas pessoas e nós carecemos da tua graça, do teu poder para agir de maneira diferente. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que na sua família enfrentam isso, familiares que não temem o Senhor, que não querem agradar o Senhor e tem que levantar esta bandeira no meio da sua família. Tenha misericórdia dessas pessoas, Deus, nos capacite para agradarmos o Senhor a qualquer preço e a qualquer custo e fazermos aquilo que o Senhor deseja. Essa é a minha oração, Pai. Eu faço oração por mim e por todos aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém.